Olá! Eu sou a Isa. Eu sou o Rafael. E nós temos 24 gatos. Nós somos do canal Isa Gateira e vamos ensinar você a instalar o Rollercat. A Rollercat, ela vem com essa proposta de do it yourself. Faça você mesmo. Porque nada pior do que quando você adquire um produto e você tem que contratar outro serviço para instalar aquele produto que você já comprou. Então você recebe todo o seu kit e você mesmo já consegue instalar e dá tudo certo. Se você for mais preguiçoso, você pode chamar alguém para instalar? Pode. Aí você faz como eu. Você fala com um tio ou com um amigo que vai te ajudar, que dá certo. É realmente simples. No meu caso, eu precisei chamar alguém porque não tem como eu filmar, instalar, ainda mostrar tudo pra vocês, ainda passando todas as informações sem deixar faltar nada. Então, eu precisava de alguém aqui comigo. E tudo que eu vou explicar aqui é bem detalhado no manual. Só que eu sei que uma coisa é ler o manual e outra coisa é ver um vídeo. Então, bora lá, sem enrolação, deixa eu mostrar como é que isso funciona. Ela funciona com essa haste de alumínio estrelada, que gira em torno do próprio eixo e fica preso em duas bases. E em cada base vai se prendendo novas hastes. E assim vai seguindo todo o percurso que você quer proteger contra a fuga. O mais importante é você conseguir observar todos os pontos de fuga. Pense bem na hora de escolher a posição do seu Rollercat. Escolheu? Pega a primeira base e marca o lugar onde você quer deixar ela. Marca com o próprio parafuso onde você vai furar depois. Isso vai ajudar e foi uma técnica que valeu super a pena. Marcou com parafuso, você vai pegar a furadeira e aí ou você vai furar completamente ou você vai só marcar. Tem superfícies como algumas madeiras, como exemplo da cerca lá de trás, que você não precisa. O próprio parafuso vai abrindo o caminho e até vai deixar mais resistente. Como você pode ver, dentro dessa base preta, ela cabe 2 parafusos. O parafuso é específico para cada superfície. Colocou ele no lugar da posição que você já fez, apertou bem até a última girada do parafuso. Não pode ficar frouxo. Quanto mais bamba tiver, mais a chance dela soltar da parede e o sistema falhar. Tá bem preso? Ótimo! Agora a gente vai marcar a posição da próxima base. E para isso a gente vai usar a medida da haste que você tá usando. Você vai pegar essa haste e colocar um pino em cada ponta. Esse pino é feito especialmente para essa haste. Tem uma parte mais espessa que você vai pegar na haste e a parte mais fininha vai uma bolinha. Essa bolinha vai servir de rolamento, você vai ver logo a seguir. Colocou o pino em cada ponta, uma bolinha em cada ponta, aí você apoia essa bolinha aqui nessa base e com a distância da outra bolinha você vai saber exatamente onde você tem que colocar a sua segunda base. Marcou com lápis é muito importante, tem que ser bem preciso. A única coisa assim que você tem que tomar o dobro de cuidado é com a precisão. Uma outra dica importante é na hora de marcar essa segunda base, deixa essa pequena folga de 1,5 mm. Era importante porque nem sempre na hora de furar você consegue ser preciso o suficiente. Então você precisa ter essa margem de erro. E aí o processo se repete. Você vai marcar a posição exatamente, usar a furadeira para furar ou marcar e fixar bem aquela base. E aí vem a parte mágica, a parte que você, com as duas bolinhas nos 2 pininhos, encaixa como uma luva. O que vai segurar agora esse sistema é esse chapéuzinho. Eu chamei de chapéuzinho, não tem um nome, é a cobertura, mas eu chamo de chapéuzinho. Então depois que encaixou como uma luva, você pode fechar com o chapéuzinho e colocar o parafuso apertando e fixando de vez o seu Rollercat. Mas você não deve fazer isso antes de instalar o segundo Rollercat, porque você vai poder emendar outra haste do outro lado da base. A base que vai seguir com outras hastes você deixa solto para você fixar a próxima aqui e ir seguindo e marcando e o processo se repete. E é isso. Aqui no nosso caso a gente fixou direto na parede, a gente quis inovar e fazer no plano vertical. Então a gente furou a parede e aí não tinha como manter o Rollercat lá, como aqui, esperando uma hora a gente fixar. Mas era muito simples, era só deixar já a bolinha pronta para receber o pininho do outro lado. Eu acho que conforme a necessidade você vai criando outras estratégias. Mas esse aqui é o modo básico que vai atender todo mundo que quer aprender a instalar o Rollercat. Na hora de instalar o Rollercat naquele muro lá de trás, a gente teve que fazer o alongamento com aquela cerca, pensar na altura que fosse própria para um gato não pular. A indicação mínima é 1,80 m, conforme a gente já disse, mas a gente deixou com um pouco mais, deve ter ficado com uns 2,10 m. E eu, com medo da movimentação da madeira, resolvi usar o suporte angular. A diferença de usar o suporte angular é que você já vai colocar a base fixa nele e depois você vai marcar aqueles 4 furinhos onde você vai ter que furar e fixar o suporte e não a base. Colocar aquela cerca lá atrás deu um trabalho, mas é porque a gente não tem habilidade manual nenhuma, conforme você já sabe se você segue esse canal. Deu certo e era uma coisa que a gente tinha que fazer para alongar o nosso muro. Era melhor do que fazer um pouco mais de muro, né, ali. Não ia ser tão legal. E cumpriu a função. A gente foi lá, marcou no suporte angular, fixou e tá lá. Que maravilha. Foi o primeiro que a gente colocou. Então quando a gente girou, deu aquela sensação de eu que fiz. A partir daí a gente vai me sentir expert. Então vamos instalar na parede direto. Eu preciso falar das minhas dificuldades, certo? Sim.
preciso ser sincero com vocês. Colocar direto na parede, no plano vertical, não é a melhor ideia. Aliás, quando eu falei isso pro desenvolvedor, ele não tinha pensado ainda nessa hipótese, porque originalmente ele é feito para ser colocado em cima do muro ou usando suporte angular. E eu falei, não. Eu quero colocar direto nesse muro no plano vertical, porque o muro é realmente muito alto, não tem como a gente colocar, não fazia sentido a gente colocar em cima, não tinha possibilidade porque tem telha, e não fazia sentido porque ele tinha mais de 3 metros. Possivelmente, nenhum gato subiria 3 metros. A gente resolveu colocar ele mais baixo para evitar que ele use como um gato ninja, venha correndo pela parede. Eu já vi vídeos de gato que vem correndo pela parede e consegue alcançar alturas inimagináveis. Então vamos colocar aqui ele a 2,20 metros mais ou menos, direto na parede. É um pouco mais difícil. Nesse processo, direto no plano vertical, você vai precisar de uma outra pessoa. Em cima do muro, você consegue fazer sozinho. Ou seja, é só você não inventar moda como eu, que dá tudo certo. Mas aí a gente foi fazendo exatamente o mesmo processo. A gente marcou a primeira base, encaixou lá a haste com pininho e bolinha, marcou a segunda, furou, fixou. Só que não dava pra deixar ali preso só. Então a gente teve que aparafusar, colocando a segunda bolinha já no esquema para a próxima haste que viria. E assim sucessivamente até cobrir todo o muro. Só que aí a gente enfrentou o próximo problema, que tem um desnível no muro aqui em frente. Porque você sabe como é, casa antiga, né? Os muros nunca são iguaizinhos, sempre tem desnível. Então por causa desse desnível a gente teria que descer um pouco mais a base. Então a gente resolveu usar o suporte angular para que ele ficasse um pouco mais alto e tentasse chegar ali naquela altura, completando o espaço que faltava. E agora você pode estar falando, mas eu faço um igualzinho com garrafa PET. Não. Essa liga de alumínio, por exemplo, ela foi feita especialmente pensando no peso de um gato. Ela não vai entortar, encostar na parede, emperrar, fazendo com que o gato consiga burlar o sistema. Esse rolamento foi feito para ele girar com qualquer peso de um gato, do mais leve ao mais pesado, sem emperrar. Também não enferruja no tempo. Isso é muito importante porque é um produto que vai ficar exposto ao clima. E se você achar que esse branquinho básico não combina com a sua decoração, também tem o pretinho básico. Então, com tudo instalado agora, a gente já tem a metade do processo que a gente precisa do sistema anti-fuga contra o Batman, que é o nosso gato mais inteligente na hora de fugir. Ele consegue bolar planos mirabolantes que enganam todos os moradores dessa casa. Mas agora você vai fugir em segurança. Então a primeira parte já está pronta, muro lá de trás, toda a lateral da casa, e agora a gente precisa botar esse material à prova. Será que algum gato vai fugir? Mas e aí, deu pra entender tudo? Para mais informações, continuem acompanhando as redes sociais da marca Rollercat e também o nosso canal e as nossas redes sociais para saber mais dicas sobre gatos. Sim. Um beijo. Tchau.